que Jujutsu Kaisen tem de tão fascinante? Qual é a coisa mais importante dentro de Jujutsu Kaisen? Toda grande obra, mesmo abordando vários assuntos diferentes e de várias maneiras, acaba se propondo a focar em algo mais específico que vai permear toda a história, que vai estar nas entrelinhas das cenas, das falas, dos comportamentos dos personagens, como se estivesse ali escorregando pelas bordas das cenas. No caso de One Piece, são os sonhos. No caso de One Punch Man, é o dilema de ser o mais forte. E no caso de Jujutsu Kaisen, pra mim, são as perspectivas. Jujutsu Kaisen tem um jeito muito interessante e principalmente inteligente de jogar com as perspectivas. Ele consegue virar as crenças de um personagem de ponta cabeça, consegue virar o comportamento de um personagem de ponta cabeça. Imagina um slime, sim, aquelas gosminhas que esticam. E imagina que esse slime é a história de Jujutsu, e que tem uma criança brincando com o slime, e que essa criança brincando é o andamento da história. O slime se estica para um lado, depois para o outro, depois se comprime, depois se deforma, e quando um lado do slime é influenciado por uma força, outras partes desse slime também sofrem com essa força. Às vezes, assim como na história de Jujutsu, parece que esse slime vai arrebentar completamente, mas ele não arrebenta, continua esticando e esticando até o limite, mas sem arrebentar. Com isso eu quero dizer que a história continua nos trilhos, com motivações, acontecimentos e contextos críveis e bem construídos para os seus personagens. A história não fica doida, não começa a ficar nonsense. A história de Junpei com Itadori mostra bem isso. E a história do Satoru Gojo com o Suguru Geto também mostra isso. Vamos olhar um pouco mais de perto esse segundo exemplo. No passado desses dois personagens, vemos que o Suguru tem muito clara a crença de que os feiticeiros Jujutsu existem para proteger os não feiticeiros. E o Gojo diz que, sendo sincero, odeia tudo aquilo e que é um saco proteger os mais fracos. Mesmo que em uma missão Jujutsu, ele sempre tente ter o menor número de baixas possível. Suguru leva a ideia de salvar os não feiticeiros muito a sério. É algo que permeia o significado de ser um feiticeiro Jujutsu para ele. Ao longo do arco do passado desses dois, vemos isso ser bem esticado, principalmente por conta de Amanai, a garota que vai fazer a fusão com o mestre Tengen. Rika Amanai é uma garota cheia de juventude e de vida, cheia de curiosidades e vontades. E por passar, mesmo que pouco tempo, mas ainda assim um tempo significativo, como Satoru e o Suguru, eles adquirem um afeto pela garota e ela adquire um afeto por eles também. E exatamente por isso, quando ela morre de forma trágica, após ter tomado a decisão de voltar para casa, de viver a vida do jeito que ela queria, o acontecimento tem um impacto gigantesco pro Satoru e pro Suguru. Satoru consegue utilizar a energia amaldiçoada reversa, se salvar e derrotar Toji, mas ainda assim ele sente pela perda de Amanai. E por isso, com ela em seus braços e olhando pros fiéis da associação do receptáculo do tempo, que indiretamente ajudaram para a morte da menina, ele pergunta a Suguru: "Você quer matar todos eles?" É um dos muitos momentos de Jujutsu onde a perspectiva dos personagens é tão esticada que volta com tudo, como um impacto bem na face. E nesses momentos de Jujutsu a gente fica com os olhos vidrados para ver se as perspectivas vão resistir, se o impacto vai ser absorvido pelo personagem. Satoru tá disposto a passar um tanto por cima dos seus princípios naquele momento, muito levado pelas emoções, mas como a gente viu lá no começo, ele já estava um pouco mais suscetível a isso. Agora o Suguru? Não, ele sempre defendeu proteger os não feiticeiros, não importa quem fossem esses não feiticeiros. E ele pensa e diz, pra deixar pra lá, que não tem sentido, já que aqueles ali só parecem ser simples seguidores, e que os envolvidos realmente com o Jujutsu já foram embora. Veja bem, Suguru já não é tão firme como antes. O Satoru tá batendo de frente com a perspectiva dele, e o Satoru continua fazendo isso. O Gojo pergunta se realmente precisa ter um sentido para eles matarem aquelas pessoas. E o Suguru diz que sim, já que eles são feiticeiros Jujutsu, eles têm que ter um bom motivo. Nesse momento, ele já voltou um pouco mais à sua perspectiva de maneira mais firme. Mas como eu falei, a pancada foi poderosa. Com Jujutsu sempre é. E vemos que a história continua e Suguru começa a se questionar sobre o que é ser um feiticeiro Jujutsu. Para que ele tá salvando esses não feiticeiros? Qual que é o objetivo final? E existe um final para isso? A gente vê essa ideia quando ele explica meio que a rotina, né? Consumir, exorcizar, consumir, o gosto que ele sente, rotina, meu Deus, isso tem um final? Isso acaba? Eu salvando esses não feiticeiros, chega um dia em que isso finaliza totalmente ou não? É pra sempre? E ele diz
que esse mal escondido nesses não feiticeiros, né, todo mundo sabe que existe. E nos seus flashbacks a gente vê que ele tá lembrando daqueles fiéis da Associação do Receptáculo do Tempo que ele falou pro Gojo não matar. E então aparece a feiticeira de nível especial Yuki, mais um elemento colocado para esticar ao limite mais ainda a perspectiva bagunçada naquele momento de Suguru. Ela conta para ele sobre uma ideia de que se todos os não feiticeiros morressem, não existiriam mais maldições, porque as maldições surgem das emoções negativas dessas pessoas. E em dado momento, Yuki pergunta: "Você odeia os xamãs?" Geto-kun. Jujutsu mais uma vez se utilizando muito das perguntas em momentos exatos para esticar a perspectiva dos personagens ao limite. Suguru então diz que sim, despreza os não xamãs, mas que tenta ignorar, tenta desprezar esse sentimento, porque acredita que isso é errado. E então, Yuki faz uma explicação que bagunça de vez a cabeça do Suguru. Como se a criança do slime, que a gente falou no começo, tivesse pegado aquela gosma e esticado ela para todos os lados com as duas mãos o máximo que ela consegue. E Yuki diz que o Suguru que despreza os não xamãs e o Suguru que rejeita esse sentimento são somente possibilidades, dando a entender que são duas perspectivas e que, claro, existem várias. E diz que aquele que Geto se compromete a ser de agora em diante irá definir seus verdadeiros sentimentos. Como que dizendo: vai lá, Suguru, testa essa sua possível perspectiva, vê como você se sente. Vai que você se sente bem, se sente realizado, vai que te faz bem e você vê um propósito nisso. E não acaba por aí, vai mais além. Yuki diz que eles já deram um jeito na situação do Tengen-sama e que ele está estável, deixando o Suguru mais em choque ainda e pensando: meu Deus, então a Rika Amana, aquela menina, morreu por nada? Ela não era a única que podia resolver a situação, gente? Como assim? Ela morreu e já tem outra pessoa, já resolveu? E na cena seguinte, vemos que Haibara, feiticeiro Jujutsu alegre e companheiro de Geto, morreu em missão. A perspectiva do Suguru sobre o mundo Jujutsu, sobre o que é ser um feiticeiro Jujutsu, toma porrada atrás de porrada e no fim não aguenta mais. Ele mata vários não feiticeiros e decide que seu propósito vai ser realmente matar os não feiticeiros para que as maldições deixem de existir. Ao saber disso, Gojo vai atrás dele e começa a questioná-lo, claro, porque o Suguru era aquele cara que falava que tinha que proteger os não feiticeiros com todas as forças. O Geto diz pro Gojo que agora ele tem um objetivo claro por trás do que ele tá fazendo e que meio que vai ter um final, né? Um dia vai acabar. Se ele matar todos os não feiticeiros, não tem mais maldição, acabou. Ele pode relaxar, pode descansar. E diz que o Satoru tá sendo arrogante, porque ele, como o mais forte, seria capaz de executar o plano do Suguru se quisesse. E que se é possível pra ele, então por que ele fica falando que é impossível? Esse trecho mostra mais uma vez a questão do embate de perspectivas. Suguru como que tá falando assim: ué, Satoru, você é o mais forte, pode fazer tudo, e escolheu aí seguir o modelo dos feiticeiros Jujutsu. Bom, já que é assim, então me deixa. Também deixa eu tentar fazer do meu jeito. Me deixa viver pela minha própria perspectiva. E em seguida, diz a famosa fala: você é o mais poderoso porque é o Satoru Gojo, ou você é o Satoru Gojo por ser o mais forte? Esse jogo de palavras ilustra bem a questão da perspectiva que eu citei tanto. Isso porque é uma simples troca na ordem das palavras, mas que muda totalmente o jeito como a pessoa enxerga. Uma dá a entender que ele é o mais poderoso por ter nascido como Satoru Gojo, ou seja, ele herdou o ilimitado e os 6 olhos, são habilidades inatas dele. E o outro dá a entender que ele é o mais forte por conta dos seus feitos, como se ele tivesse feito o seu nome grandioso, tivesse aprimorado as suas habilidades e por isso ele é o mais forte. Uma mudança sutil, mas que coloca de ponta cabeça a perspectiva em questão. Esse exemplo do Satoru Gojo e do Suguru, né, o passado deles, mostra bem porque Jujutsu é tão fascinante. Mas é somente um dos exemplos, e o que eu achei mais apropriado para falar nesse vídeo. Mas temos vários. É só pensar na relação, por exemplo, entre Maki e Yuta, Maki e Mai, as irmãs, Itadori e Junpei, Itadori e Megumi. Itadori e Megumi, inclusive, que protagonizam uma das minhas cenas favoritas de Jujutsu, que é quando o Sukuna tira o coração do Itadori e o Megumi começa a expressar um pouco melhor o que é ser um feiticeiro Jujutsu pra ele, e como ele age, e que ele não é um herói, somente um feiticeiro Jujutsu, e tá tudo bem. E aí o Itadori diz pra ele que não vai falar que o jeito que ele vive tá errado, mas também não vai falar que tá certo. É mais uma cena onde as perspectivas são postas frente a frente de maneira incrível. Pra mim esses são os momentos de Jujutsu onde a gente fica vidrado na tela. E claro, depois dessa cena impactante com o Itadori, o Megumi começa a pensar sobre o que é ser um feiticeiro Jujutsu pra ele. O impacto é grande, e inclusive pergunta pra Maki o que é ser um feiticeiro Jujutsu pra ela.
São muitos exemplos fascinantes com muitos caminhos para serem explorados. O que mais me atraiu em Jujutsu com certeza foi isso. Primeiro porque eu acredito que o mundo hoje é muito polarizado, ou seja, ou é bom ou é mal, ou é 8 ou 80, ou tá certo ou tá errado. E eu acredito que não é bem assim. Entre duas ideias totalmente opostas, a gente tem muita coisa no meio, muita coisa a ser explorada no recheio. Segundo porque esse meio, esse recheio entre dois opostos, nos faz pensar mais, nos faz questionar. Jujutsu é um anime que faz as pessoas pensarem sobre os assuntos abordados nele. Você termina de assistir um episódio ou ler um capítulo, aí vai sair pra trabalhar ou algo assim, e lá, caminhando, no busão ou no carro, você fica pensando sobre as coisas, brisando, refletindo. Por que tal personagem agiu assim? O que tal personagem quis dizer quando falou aquilo? Nossa, por que aquele personagem mudou tanto? E por aí vai. É incrível. E é por isso que Jujutsu Kaisen é um anime para ser consumido como uma bela refeição. Isso é, com calma, curtindo cada mastigada, sentindo os sabores, porque pensar em tantas perspectivas de maneira profunda é muito desgastante, exige bastante energia mental. E ainda com o sistema de poderes complexo do anime, se você sair assistindo ou lendo sem dar pausas para pensar, pode chegar um momento em que você não vai absorver muito mais as informações e mensagens ali presentes, vai perder bastante coisa legal e vai se sentir cansado e pode até, no pior dos casos, começar a achar Jujutsu Kaisen chato, maçante. Nosso cérebro, ele é assim programado, né, para absorver somente um tanto de informações por determinado tempo. A gente cansa, né? Não tem mais energia mental. A gente não consegue pensar sobre tanta informação. Que inclusive tem relação com a expansão de domínio do Satoru, né? Faz a pessoa absorver quase infinitas informações por milissegundos e aí ela buga, ela trava, vira um vegetal. Nosso cérebro não aguenta isso. Leia ou assista o anime com calma. Vai, volta, se estiver pensando sobre alguma cena específica, assiste ou lê de novo, sem pressa. Jujutsu é fascinante, principalmente por conta do seu jeito de utilizar as muitas perspectivas de seus personagens. E na minha opinião, é um dos animes mais populares da atualidade, porque como eu falei, faz as pessoas pensarem e refletirem, algo que estamos precisando cada vez mais nesse mundo. Valeu e até a próxima!